Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler o verso de número 10. A oitava bem-aventurança. Diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pai do céu, nós queremos, ó Deus, elevar a Ti as nossas almas, clamar a Tua presença, Senhor, aqui no nosso meio, e Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos encha do Teu entendimento, da Tua graça e do conhecimento de Ti mesmo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos para uma caminhada. Ele diz que todo aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz e siga-me. Esse caminho do reino, irmãos, é uma jornada de coragem e de lealdade. É um caminho de fazer sempre a vontade de Deus e não a nossa. E não é um caminho fácil para nenhum de nós. Os discípulos conheceram isso de perto. Eles foram martirizados, morreram por causa da fé que eles tinham no nosso Senhor Jesus Cristo. A perseguição é algo que a igreja conhece muito bem. Há um período da história que é conhecida como a Era dos Mártires, em que todos aqueles que se professavam cristãos morreram dentro do Império Romano. Tivemos imperadores que foram implacáveis contra a igreja cristã. Muitos morreram dentro do Coliseu, que hoje nós fazemos viagens na cidade dita cristã hoje. A grande verdade é que ali morreram muitos dos servos do Senhor. Muitos foram entregues à morte pela mão do Império Romano. E dentro da história. O que Jesus nos oferece nesse texto, nessa bem-aventurança, é consolo para todos aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Ou seja, para aqueles que seguem a sua verdade, para aqueles que encontram adversidade no mundo por serem servos de Deus, por serem cristãos, por professarem a fé. Perseguição é algo que existe, é uma marca da vida, da história da igreja. Ser perseguido por viver em retidão, irmãos, não é, segundo o ensino de Cristo, uma punição, mas sim uma confirmação da fidelidade e do chamado de Deus. Quando somos perseguidos por causa da justiça, significa que somos retos e significa que o mundo reconhece em nós o nosso mestre. Justiça aqui refere-se à retidão, à vida justa, a viver a vontade de Deus, a fazer o que é certo. Justiça aqui refere-se ao compromisso com a verdade. Refere-se à adesão ao caráter e à exigência de Deus. Refere-se ao estilo de vida que muitas vezes contrasta com o mundo ao nosso redor e esse nos persegue. Hoje, muito menos do que no passado. Mas ainda há, né? Nós acabamos de falar sobre isso, né? A igreja se reunia em salões de festa. Não pode. Ainda que não faça barulho. Não pode. Se é reunião cristã, nós não queremos, né? Pode ter festa, bebedeira, música alta. Pode ser feita todo sábado. Mas culto? Não pode. Ainda que seja silencioso. Não pode. Então ainda há uma certa perseguição velada. Ainda há uma certa
uma certa rejeição do Evangelho, ainda que vivamos num país cristão. Perseguido por causa da justiça significa sofrer oposição por buscar viver de acordo com os princípios de Deus. Esse é o significado. Então a igreja, quando vive os princípios de Deus, muitas vezes ela tem o mundo como seu grande adversário. A perseguição é um reflexo da separação entre os valores do reino e os valores do mundo, que eles são distintos. Quanto à justiça divina, quando pensamos nela, quando vivemos essa vida de justiça, essa vida prática diante de Deus, ela confronta esse sistema injusto que nós vivemos. Quando vivemos a verdade de Deus, nós expomos a luz sobre as trevas. Então, nós chamamos a atenção por sermos servos, por sermos verdadeiros, por pertencermos a Deus. Mas a grande verdade é que Jesus promete àqueles que assim vivem, àqueles que experimentam viver a justiça e a retidão de Deus, Jesus nos mostra que nós herdaremos o reino dos céus. Pense nos próprios discípulos que morreram por causa da sua fé. A tradição diz que Tiago foi lançado do pináculo do templo. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Há grandes pessoas dentro da história, John Hus e tantos que foram mortos por sua fé. Por viverem a verdade de Deus, por buscarem viver a justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 13, ele diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Observe que Paulo está fazendo uma afirmação. Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está reafirmando que seguir a Cristo implica enfrentar resistências e rejeição. E eu já vi isso muitas vezes com muitas pessoas. Quando somos fiéis ao Evangelho, quando não negociamos aquilo que cremos, somos rejeitados. Eu lembro que no início da minha conversão, eu sempre fui uma pessoa cercado de muitos amigos. E eu gostava de dar festas. Tem um amigo meu que é dono de um hotel em Salvador, e eu fechava o hotel dele, e a gente fazia festas grandiosas, eu trabalhava no Shopping Guatemi, e todo mundo me conhecia, porque eu organizava essas festas. Imagina, teve um determinado momento que todo mundo me procurou e falou, o último sábado do mês está chegando, e aí, como é que vai ser? Aí eu disse, não vai. Não vai. Porque agora eu me converti, agora eu sou cristão e não vou fazer mais isso. A perseguição na loja que eu trabalhava foi tão grande que eu pedi demissão. Não tinha mais condição de ficar ali. Porque eles gostavam muito do outro João. E muito pouco desse João que eu sou hoje. Então, esse tipo de resistência que o apóstolo Paulo está falando. Quando nós somos fiéis ao Evangelho, a reação do mundo sempre vai ser rejeitar a verdade. Eu lembro de ouvir repetidas vezes, esse João é tão chato. Cara, você era incrível, você era tão gente boa. Esse agora aí não está com nada. Parece simples, né? Mas isso é gigantesco. Em outros lugares eu podia perder minha cabeça, literalmente, ser morto por causa da minha fé. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz: a perseguição é a promessa que Jesus faz aos seus seguidores. Onde quer que o discipulado rompa o compromisso com o mundo, ali surgirá a perseguição.
O discipulado de Cristo faz com que eu venha romper com o mundo. E toda vez que eu rompo com o mundo, o que acontece? Perseguição. Somos perseguidos. Perdemos, todos os valores, tudo aquilo que tínhamos. Lembra o texto que nós acabamos de ler em João 12? Muitas autoridades creram em Jesus. Mas por medo dos fariseus, por medo de não poderem mais frequentar as sinagogas, eles se calaram e não aceitaram. Não disseram publicamente que criam. Estavam com medo da perseguição. Eles viram o que estava acontecendo a todos aqueles que confessavam, Todos aqueles que foram mortos, apedrejados. Paulo mesmo matou Estevão. E tantos outros, que foram perseguidos por causa da sua fé. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que nós precisamos nos sujeitar a Ele e suportar as perseguições do mundo, pagando o preço de sermos crentes, de seguirmos os seus passos, de carregar a nossa cruz. A recompensa, Jesus diz no próprio texto, ele diz que todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. A recompensa é termos o reino dos céus. Jesus está consolando os perseguidos, garantindo que nós temos um lugar com Deus na eternidade. Aqui, ele está falando de João capítulo 14, quando ele diz que ele vai para o Pai nos preparar lugar. Esse reino dos céus, esse lugar onde vamos viver toda a eternidade, onde todos os santos estarão, quando toda a terra for restaurada, Jesus está dizendo assim, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por viverem a minha verdade, por viver a minha palavra, por confessarem o meu nome, eles têm lugar nos céus. Essa promessa, ela indica que o sofrimento, por causa da justiça, ele não é em vão. Ele é pela eternidade. Ele é para que a nossa boca confesse o que de fato somos, servos de Cristo. É um sinal de pertencimento ao reino eterno. Eu não vou dar para trás. Se eu der para trás, deve ser para tomar impulso, para continuar, para ter mais força. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim: ora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não há como participar da glória se não participar do sofrimento. É o caminho do vencedor. Quando você vê grandes esportistas, eu gosto muito de ciclismo, E Armstrong é um dos grandes ciclistas, foi 8 vezes campeão mundial e Tour de France e aquela coisa toda. E ele diz assim, as pessoas conseguem sempre ver a glória e a gente no pódio. Mas vocês não têm ideia do tamanho do sofrimento que é ser vencedor. O tamanho do preço que se paga. Jesus está falando de uma outra forma. Ele está dizendo assim, você já é vencedor. Você não precisa lutar pelo prêmio. Mas você precisa suportar o sofrimento. Entende? Porque você já venceu. Porque em mim você já é mais do que vencedor. E aí eu tenho que suportar o sofrimento da vida, as agruras, as perseguições, o ódio daqueles que não amam a Cristo. O discípulo, como cidadão do reino, ele é participante da obra de Cristo, ele é participante dos méritos de Cristo, mas ele também é participante da perseguição. Porque Jesus disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.
mas vocês também serão perseguidos. Paulo está nos lembrando aqui que participar do sofrimento é uma condição para participar da glória que virá. Eu conheço pessoas que, ao se converter, perderam tudo. Tudo. Há histórias, agora é muito menos, porque a justiça não permite mais, mas no passado, pessoas se converteram ao Evangelho e o pai tirar do testamento, deixar para os outros filhos e esse não ter nada, porque se converteu, esse agora é protestante, não vai ter nada meu. Hoje a lei não permite mais que isso seja feito, mas isso na história, isso aconteceu de perder a conta, simplesmente por professar amor e discipulado ao Senhor Jesus Cristo. John Stott, comentando o Sermão do Monte, ele diz que a igreja está constantemente tentada a evitar a perseguição, diluindo a mensagem, alterando-a para torná-la mais palatável ao mundo. Mas o evangelho genuíno sempre provocará oposição quando confrontar o pecado e a injustiça. A gente, às vezes, quer pregar um evangelho mais light, mais suave, né? Para evitar a perseguição, para evitar a dificuldade. Eu já vi vários pastores falando assim, olha, é filmado, vai para a internet, então eu não vou falar isso, sobre isso eu não falo, não ataco isso aqui, não ataco aquilo, porque agora você pode ser processado. É isso que o John Stott está dizendo. E eu vou pegando o evangelho e vou diluindo a mensagem, com medo da perseguição. Porque se eu pregar o evangelho de Cristo, certamente, se eu confrontar o pecado e a injustiça, o mundo vai gritar. Porque o evangelho é contra a cultura. E esse é o nosso chamado. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos claramente pessoas que passaram por isso. Eu podia dar exemplos fora, mas eu prefiro dar exemplos bíblicos porque você consegue olhar dentro da Escritura e ver o quanto sofreram essas pessoas que serviram a Deus. O exemplo de retidão e de obediência a Deus, por exemplo, de Daniel, que quando chega na Babilônia, ele chega com a sua fé no Deus de Israel. Ele chega todo o tempo mostrando publicamente que há um Deus dos céus, que ele serve, que ele é sujeito a esse Deus. Ele se ajoelha 3 vezes no dia e ele ora e ele se coloca diante de Deus e Deus honra a vida de Daniel. Só que os sátrapas, que eram os governadores, que queriam o poder, e o poder que estava na mão de Daniel, eles tentam arrumar um jeito de fazer com que essa pessoa que serve a Deus, que ama a Deus, que faz a vontade de Deus, se dê mal. Então eles criam um edito, dizendo que naquele dia somente o rei deveria ser adorado, porque eles sabiam que Daniel ia orar, mas ia orar ao Deus deles, não ao rei. E Daniel não dá para trás. Ele ora ao Deus de Israel. E diz que esses homens vão até o rei, e o rei fica sofrido, porque ele gostava de Daniel. Porque Daniel era um bom homem. Ele não dá para trás. Ele paga o preço e a ameaça de ser jogado na cova dos leões. Mas ele faz o que ele tem que fazer. Eu vou adorar o meu Deus. Ainda com perseguição. A história nos conta que a confiança inabalável de Daniel no Senhor, mesmo sob pressão, o livrou da boca dos leões. E aqueles homens que o perseguiram quando foram lançados da cova, não tiveram a mesma sorte.
foram imediatamente devorados. Jesus está dizendo assim: olha, seja fiel a mim na perseguição. Eu vou cuidar da sua vida na eternidade. Eu vou cuidar da sua vida para todo sempre. Outro exemplo muito bom é o de João Batista. João Batista, ele pregou e pagou o preço por defender a verdade, quando ele publicamente denuncia a imoralidade de Herodes, que estava tendo um caso com a esposa do próprio irmão. E quando ele vai a público denunciar isso, Herodes olha para ele e diz assim: você vai perder a sua cabeça. Pode ter certeza. E ele morre e ele é perseguido por causa da justiça, por causa da verdade, porque ele pregou aquilo que Deus disse. E ele se submete. O apóstolo Paulo, outro exemplo clássico, né? Primeiro perseguidor, primeiro matou a igreja, primeiro fez tudo para destruir aqueles que eram do caminho, mas Deus o encontra no caminho de Damasco. E a frase de Jesus é interessantíssima, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, para que eu saiba? Eu sou Jesus, Paulo, aquele que você persegue. E Jesus diz a ele que ele vai entender o que é padecer por causa do Evangelho. Jesus vai dizer a ele o que é ser perseguido. E quando você vai ler 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 23, ele vai falar dos seus sofrimentos por causa do Evangelho. E ele diz assim: olha, eu trabalhei muito, eu fui açoitado mais severamente, eu fui exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Eu enfrentei perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos em cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, eu passei fome, eu passei sede. Muitas vezes fiquei em jejum, eu suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a preocupação com todas as igrejas. Entende? A quantidade de sofrimento de Paulo, ao ponto de ser preso e depois martirizado. Quando Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo: Paulo, fique em paz. Então, na própria carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: olha, irmãos, o trabalho do Senhor não é em vão. Porque ele tinha um entendimento da eternidade, ele escreve sobre o galardão, ele escreve sobre toda a perseguição da igreja. Mas ele também escreve sobre tudo aquilo que Deus derrama sobre aqueles que são justos, sobre aqueles que vivem a verdade, sobre aqueles que não abandonam o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo jamais parou de pregar e servir a Cristo. Uma vez ele foi apedrejado, jogado num barranco. Ele levanta e volta para dentro da cidade de Listra e volta a pregar. O povo ficou com medo dele. Como é que você apedreja uma pessoa, joga num barranco, o homem levanta, volta e continua pregando? O entendimento dele, do amor a Cristo e da sua responsabilidade de pregar o Evangelho, quando ele mesmo diz: olha, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E por isso eu esmurro a minha própria carne, para que eu faça aquilo que Deus me deu como ministério. Spurgeon diz: se qualquer homem sofre por ser fiel a Cristo, ele possui o espírito dos mártires. Ele está em boa companhia. E mais cedo ou mais tarde, ele encontrará a paz. A paz aqui é
morrer em Cristo, viver a eternidade. Esses exemplos de perseguição, eles mostram a fidelidade de Deus, mostram o cuidado de Deus e a forma que Deus cuidou da sua igreja por tanto tempo, irmãos. Essa palavra de Jesus era para aquele tempo e para nós hoje. Eu quero fazer algumas aplicações a partir desse ensino, a partir desse entendimento de Cristo. O primeiro deles é que nós precisamos ter coragem para viver em retidão. Precisamos ter coragem de dizer não a muitas coisas, para continuarmos firmes naquilo que o Senhor quer que façamos. Saber que o sofrimento por justiça é honrado por Deus deve nos encorajar a viver nossa fé de forma autêntica, em todo o tempo. Porque a grande verdade é que é muito mais fácil comprometer os meus valores. É muito mais fácil negociar os meus valores do que estar do lado de Cristo. Porque quando eu negocio, eu tiro a cruz das minhas costas. Eu paro de carregá-la. Quando eu aceito a perseguição e o ensino de Cristo, eu continuo carregando a minha cruz. Eu continuo professando a verdade de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos hoje é que as promessas do reino dos céus, elas sempre devem nos inspirar a permanecer fiel, a lutar independentemente das circunstâncias. Porque as circunstâncias adversas, elas sempre vão aparecer. Dificuldade, sempre vão aparecer. Mas os meus olhos, eles precisam estar fitos não no problema. Os meus olhos precisam estar no Senhor. Os meus olhos precisam estar na glória. A minha fé precisa ser ultra contingencial. Tem que ir além da contingência, além do problema, além da dificuldade e além da perseguição. A perseguição foi tão grande, irmãos, na época dos mártires, que Tertuliano, no seu livro Apologética, ele disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Que quanto mais matava, mais cristão aparecia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais pessoas se convertiam. E ele ficou impressionado com isso, porque matar os cristãos não enfraqueceu a igreja, pelo contrário, fortaleceu a fé. Quando as pessoas viam a fé daquelas pessoas entrando para morrer, tem uma história contada no livro A Era dos Mártires, de Justo Gonzalez, que ele disse que tinha uma mãe que tinha 2 filhos. E os filhos estavam preocupadíssimos que a mãe abandonasse a fé. E aconselham a mãe, e a mãe diz: filhos, cuidem de vocês. Eu vou me guardar no Senhor. E ele conta que os meninos, logo que entraram e começaram a ser martirizados, eles negam a Cristo para morrerem mais rápido. E a história dessa senhora é tão terrível que eles pegam um pedaço de aço quente e sentam ela em cima. No momento que ela levanta, a parte da pele dela fica presa no metal. E ela em momento algum nega. Ela é espancada. Arrastaram ela com um cavalo e perguntam a ela: você nega? E ela sorrindo diz: eu jamais negarei, meu Senhor. Pegam 2 cavalos, amarram um em cada braço, em cada perna, esticam ela até lascá-la no meio, literalmente. Mas ela não negou. Era para essas pessoas que Jesus estava falando sobre perseguição. Para nós hoje é tão fácil, né? E a gente ainda reclama. Para nós, proferir que somos de Cristo, às vezes a gente não quer nem passar a vergonha pública de dizer que é evangélico. A gente diz que é cristão. Que é evangélico, não, evangélico, pelo amor de Deus, não posso dizer que sou evangélico. Né?
Então, assim, permaneçam firmes. Em toda, qualquer situação, você pertence a Cristo. E por último, eu quero lembrar a vocês daqueles que sofrem perseguição. Nós precisamos orar pelos missionários que estão sendo perseguidos no mundo todo. Há pouco tempo morreu 2 missionários americanos que estavam no Haiti, 2 meninos jovens, muito jovens, era da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e eles foram mortos. Então, hoje tem gente ainda sendo morta no mundo todo. Precisamos orar, interceder pela igreja. Eles pertencem ao reino e vão subir direto para a glória, mas eles precisam de oração. Há várias regiões do mundo onde pregar é proibido e as pessoas são reprimidas a não pregar. Tem uma história lindíssima, e eu quero encerrar com essa história de um missionário que estava pregando na Rússia. E ele estava com sua mulher e seus filhos. E ele estava fazendo isso sem que ninguém soubesse. Quando a polícia russa descobriu, eles invadem a casa dele e mandam ele parar de pregar. Ele disse, olha, eu não posso, não vou fazer isso. Se vocês quiserem, eu posso ir embora do país, mas quando estiver aqui, eu vou pregar o evangelho. Aí eles levam ele para a porta de casa, chega no menor, no filho caçula, e dá um tiro na cabeça. Aí cai o primeiro filho. Você vai continuar fazendo? E chorando as lágrimas, diz assim, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer, e dá um tiro no segundo filho dele. E ele vai continuar, eu vou continuar pregando o evangelho. Dá um tiro na cabeça do terceiro filho. Olham para ele, encostam a arma na cabeça da esposa e dizem assim, você vai continuar pregando o evangelho, e vou pregar o evangelho todos os dias da minha vida. E dá um tiro na cabeça da esposa. Quando toda a família está no chão morta, o outro policial pega a arma para dar um tiro nele, tranquilamente fecha os olhos, aí o comandante diz assim, não atire nele não. Aí o seu Jesus, aí, agora você vai carregar o preço de ter matado toda a sua família. Eles achavam que fazendo isso, aquele homem ia se calar, né? Aquele homem pegou uma caixa de som, falou, já perdi tudo. Se me matarem, vai ser ótimo, porque eu vou estar com o Senhor e com a minha família. E ele foi para o meio da praça e pregava aos berros. Passou anos pregando. Ninguém nunca mais mexeu com ele. A nossa fé, para eles, é literalmente loucura. Tem muitas histórias, né, de pregadores, de homens de Deus, que pelo mundo foram perseguidos, mas jamais abandonaram a sua fé. Que Deus nos dê essa fé corajosa e inabalável. Que Deus nos dê a graça de permanecermos fiéis. Que Deus nos dê a graça de buscarmos sempre a verdade. C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, o Cristianismo Puro e Simples, no capítulo 2, ele diz assim, se você busca a verdade, talvez encontre conforto no final. Mas se você busca conforto, não encontrará conforto, nem verdade. Apenas ilusões e falsas esperanças. Quando buscamos a justiça de Deus, enfrentaremos resistências. Isso é simplesmente inevitável. Que façamos, irmãos, a vontade de Deus. Que os nossos corações estejam firmes, sabendo que a nossa fidelidade a Deus aqui é o que nos conecta com o reino que virá. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, por sua palavra bendita, santa. Te damos graças, Senhor, por todos os mártires, todos aqueles que morreram perseguidos por pregar o teu evangelho. Eu louvo o Senhor, ó Deus, porque essa palavra bendita chegou até nós.
E te dou graça, Senhor, porque vivemos um momento de paz, um momento de alegria, um momento em que nós podemos professar a nossa fé, pregar em qualquer lugar e viver a nossa vida de forma tão maravilhosa, Senhor. Eu oro, Senhor, também por aqueles que não podem fazer isso. Estão pelo mundo pregando o teu evangelho em lugares que é proibido. Guarda-os, Senhor. Enche-os do teu poder e da tua graça, Senhor. Multiplica a tua igreja, faz a tua igreja crescer. Obrigado, Senhor, pelo teu reino eterno. Obrigado, Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor e nosso, ó Deus, é o reino dos céus. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e que te dê uma excelente semana. Amém.